Cobertura especial da Jovem Pan. Sami, seja bem-vindo aqui. Pois não. Daqui a pouco, Felipe. Deixa eu só introduzir aqui, o Sami está conosco aqui. As questões econômicas são extremamente importantes. A gente tem visto um aumento das sanções, mas a gente tem visto também o avanço do Exército e das Forças Armadas russas sobre a Ucrânia. As sanções fariam peso em que momento por parte da Rússia, a ponto dela considerar, digamos, um certo recuo nesse avanço militar dela sobre a Ucrânia? Em todo momento, assim, a população russa, boa parte vai contra o Putin por conta das sanções. E é claro que é um jogo dinâmico. Ou seja, se teve sanção nos cartões de crédito, Visa, Mastercard, o concorrente chinês vai tomando espaço. Mas, de qualquer forma, guerra gera inflação. No caso da Rússia, você pode ter desabastecimento e eles sofrerão muito. Mas é ruim para todos. Não tem... As pessoas acham, Piotr, que existe um jogo de soma zero. Enquanto, eles estão perdendo, mas tem outra gente ganhando. Não. Existem jogos em que a soma é positiva e existem jogos, no caso da guerra, que a soma é negativa e é justamente isso que estamos vendo. Bom, o preço do barril do petróleo está encostando em $130 com a proibição da importação do óleo russo pelo governo dos Estados Unidos, anunciado pelo próprio presidente Biden. Isso já era uma pressão do Congresso americano. A gente vai ver, aliás, o Biden fez uma menção que a gasolina vai ficar ainda mais cara, embora ele também tenha anunciado uma série de medidas para conter o preço e está falando de subsídios, inclusive, que Sim. É a mesma medida que o Brasil está tentando, nesse momento, votar no Congresso. Sim, em proporções diferentes. Vamos dar uma olhadinha, a gente tem 3 gráficos sobre isso, Piotr. O primeiro é como o petróleo se comporta hoje. Hoje encostou perto dos $130 o barril Brent. Não é esse gráfico, é um gráfico de linha, que está com o número 1, se a produção puder pedir. Temos aí, Felipe? Se não tiver, a gente segue. É esse Exatamente. Está aí o gráfico. Então, hoje, como você pode ver, 4,11% de aumento, aos $128 o barril Brent, que é a referência para a Petrobras. Mas não é só hoje que o petróleo vem subindo. Na guerra subiu muito e no ano sobe muito. Ontem, na verdade, na madrugada de domingo para segunda, chegou a bater $139. A gente tem o gráfico do acumulado do ano, em que é o gráfico da sequência, em que você pode ver uma alta de 60% praticamente do preço do barril Brent. E aí chega a discussão que cabe a nós. Porque gráficos assim de pegar do mercado é muito fácil, você digita e pega. Mas a gente começou a fazer uma conta de análise. Olha só, e aí sim é aquele primeiro, que são aquelas barrinhas. A gente tem os preços internacionais. Quanto abriu o preço internacional do petróleo? Aquele gráfico de barrinhas, eu vou pedir a gentileza de colocarem na tela. Temos o próximo gráfico aí? Que é o número 3. Isso. Então, o petróleo subiu 43%. O barril tipo Brent, isso no mundo, preço, isso já está em reais. Por quê? Porque a gente sabe que teve a oscilação em dólar e teve a oscilação em reais. Então, tudo em reais. Na bomba, que é medida pela Agência Nacional de Petróleo, fui lá e fiz a conta, a gente teve uma alta no diesel de 4,65. E na gasolina, a gente teve um recuo de 0,30%. E aí você tem a ABICOM, que é a agência, né, a Associação dos Importadores de Petróleo, e fala assim, está com defasagem. 26% é a defasagem na gasolina, 30% do diesel. A Petrobras não repassou nada, aparentemente, desses 40%. E por que isso é um problema? Muita gente fala assim, não, isso é um problema só para o acionista. Aí a gente deve lembrar, em primeiro lugar, que o maior acionista é o governo. E quando destrói o valor da Petrobras, você está destruindo o valor da própria empresa do governo. Segundo, o Brasil, ele produz petróleo, mas ele importa gasolina, porque você precisa refinar o petróleo. A capacidade de refino que é diferente das refinarias brasileiras. E isso dá uma diferença de caixa. A gente tem mais ou menos 2 meses. Nos Estados Unidos, eles estão falando nisso, mas o petróleo lá, estava até recebendo e-mails, chegou a estar mais caro agora do que na época do furacão, porque repassa preço. Não repassar preço do mercado internacional é sucatear a empresa.
A Venezuela fez isso. Ela tinha petróleo a 1 centavo. Custava 1 centavo. Só que aí eles tinham o mesmo problema de importação, foi quebrando a empresa. Fora que falta no mercado. Quais são as soluções possíveis? A Petrobras teve um lucro. Você pode pegar a parte do lucro da Petrobras, não dos acionistas, e sim do governo, e usar para subsídio. Mas se o preço continuar subindo, não tem jeito, tem que repassar. A outra coisa, e às vezes a gente esquece a história econômica, seja brasileira, mundial, muitos países tentaram fazer fundo, com limite, com gatilho, não dá certo. É preço de mercado aplicado. É claro, se você quiser diminuir imposto, é legal. Mas se você não diminuir imposto e do outro lado não tiver redução de gasto, vai aumentar a dívida pública. Aumenta a dívida pública, aumenta o dólar, aumenta a taxa de juros. E a gente vai pagar mais caro, inclusive, pelo petróleo. Então, a melhor maneira é reduzir imposto, se você conseguisse abrir mão de fundão eleitoral ou de outro gasto. Segundo lugar, você ter concorrência. Abre uma concorrência, privatiza, aumenta a eficiência e faz isso. Fora disso, é loucura popular. E a gente vê que o Bolsonaro está pressionando isso para não subir preço, mas ele está alinhado com o Ciro, com o Boulos, com o Lula, porque quem interviu o preço toda a vida. Infelizmente, os políticos, não sei se eles ignoram a economia ou ignoram a história. Agora são 3h08. Sami, a gente vai voltar de novo na discussão da condição da Petrobras, que tem uma condição esdrúxula. É uma estatal, sim, por um aspecto, mas ela tem liberdade de mercado como se fosse uma empresa privada. Sim. Se a gente tivesse mais a competição e mais empresas atuando, ou seja, sem uma empresa com monopólio que a Petrobras tem, ela é majoritária em boa parte dos negócios que ela faz, a gente teria muito mais facilidade do governo chamar todas essas empresas à mesa e falar assim, vamos segurar o preço, senão a gente arrebenta o país. Não sei se segurar o preço, mas o que acontece? Quando você tem concorrência, você tende a ter mais eficiência. Se você não for eficiente, o concorrente te mata. É possível, e eu diria até provável, que a Petrobras não é a mais eficiente. E quem paga a ineficiência somos nós, porque você não tem outra opção. Então, concorrência é bom. Agora, preço internacional é o que manda no mundo inteiro. E é importante também uma empresa operar no lucro para reinvestir. Por quê? Porque se você tiver investimentos em tecnologia que conseguem extrair mais petróleo a um custo menor, isso baixa. Então esse negócio, tem que só se pagar, é besteira. Tem vários casos na história, Pio. Eu falei da Venezuela, que é a PDVSA, que quebrou. Na Venezuela custou 1 centavo. Só que só tem gasolina no mercado paralelo. E na prática, quando você faz isso, toda a população que tem e não tem carro está dando subsídio e está financiando aqueles que têm carro. É uma discussão da sociedade. Você pega o dinheiro público, você pode investir em saúde? Pode. Em educação, em segurança e nisso. Eu não sou contra essa discussão. Agora, se achar que dinheiro não vai vir e ninguém vai pagar a conta, isso é um delírio e que muitas vezes é feito por pessoas que não entendem de economia ou não são economistas ortodoxos, como é o meu caso. Sami, vamos falar do mercado. Como é que está reagindo justamente a este debate que eu acho que viria muito mais lá na frente durante o período eleitoral? Foi antecipado agora. Foi antecipado. Pela disparada do preço do mercado, do petróleo do mercado internacional. Como gostam de falar, a Bolsa opera hoje entre perdas e ganhos, né? Então, quer dizer, sinais ficou um pouco abaixo, um pouco acima do fechamento. Agora o índice está 111.867 pontos. A uma alta de 0,25%. Quanto às moedas, o dólar está caindo bem o dólar, inclusive. A gente tem aí uma tabela de moedas, o dólar cai, o euro cai, o dólar cai 1,11%. Isso. O euro 0,21%. O euro cai 0,21%, o dólar 1,11%, dólar cotado a R$ 5,05, euro a 5,54. E o Bitcoin, que é cotado em dólar, está subindo 2,69 aos 38.984 dólares. Só que a Petrobras, ontem foi um desespero, Piotr. As ações caíram 7% por conta disso. Vocês estão governando, mas vocês estão quebrando a empresa. Sim, claro. Então foi uma preocupação grande. Sami, obrigado pela gentileza, hein? É sempre um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau.